Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. O Cole quer saber mais sobre a Nazna. Felizmente, a Nazna quer se abrir com ele. Vamos ver o que aconteceu com os pais da Nazna. Uma jornada de autodescoberta. E seguimos para a próxima irmã da Nazna. Essa parece gostar de pagar de coach motivacional. Começamos no hospital onde a Honda trabalha, com a mesma percebendo que o quarto 307 foi invadido. Em outro lugar, a detetive Anko fala que está atrasada, pois os objetos pessoais de Honda Cabora já sumiram. Mas tudo bem, existe mais de uma forma de se eliminar um vampiro. Então, sem pressa. Agora vamos para o Cole e a Nazna. O Cole recapitula tudo o que eles sabem sobre a Nazna. Ela nasceu há 40 anos atrás e a Honda a achou alguns anos atrás. E o corpo da Nazna não mudou desde aquela época. A Nazna confirma que é isso mesmo. O Cole fala que o corpo da Nazna é estranho, o que deixa a Nazna desconcertada. Diferente do LG, o Cole não manja nada. O Cole e a Nazna saem andando pela rua. O Cole diz que não sabe se isso é uma coisa boa, mas a Nazna fala que tá de boa, afinal ela é uma vampira, e esse tipo de coisa acontece. A Nazna fala que cresceu até a fase mais fofa da sua vida. O Cole pergunta se a Nazna não está sendo meio indiferente com relação às circunstâncias do seu próprio nascimento. A Nazna fala que até tem curiosidade, mas não é uma prioridade. Nesse momento, eles dão de cara com alguém. É a Honda. Ela fala que estava procurando por os dois e que precisa falar com eles. Eu não falei isso antes, mas essa mulher parece uma assombração. Esse reencontro inesperado surpreende os dois. Então a Honda conta que alguém entrou no quarto 307, pois a porta foi arrombada. Mas não tinha mais nada de importante lá dentro, então tudo bem. Contudo, essa foi por pouco. A Honda diz que se o Cole e a Nazna não tivessem avisado ela, seus pertences pessoais ainda estariam lá. E a essa hora, a detetive já a teria eliminado. Não que a Honda se importe com isso, ela não tem nenhum apego a esse mundo. Mas ela ainda tem que cumprir a promessa que fez a Haru. Ela não terminou de vigiar a Nazna. A Honda fala que ainda não considera a Nazna uma vampira completa, pois a mesma ainda não possui nenhum subordinado. E fala para a Nazna dar o seu melhor. Aborrecida, a Nazna fala que irá. Mudando de assunto, a Honda diz que da última vez ela focou tanto em falar sobre si mesma que esqueceu de falar dos pais da Nazna, a Haru e o Dana, de forma mais detalhada. Então a Honda pergunta se a Nazna quer ouvir sobre eles agora. A Nazna diz que sim. Pois bem, os dois faleceram. Tanto a Nazna quanto o Cole ficam chocados com essa revelação. A Honda continua. A Haru tinha parado de beber sangue porque estava casada com um humano. Então, na hora do parto, o corpo dela estava frágil e o seu sangue não tinha nutrientes suficientes. A Honda fala que a Haru amava muito o Dana e que isso a deixa com um pouco de ciúmes. O Dana, eu acho que é assim que fala dele, veio pessoalmente avisar a Honda sobre o falecimento da Haru. Ele parecia ser um homem sincero e gentil, mas logo depois ele também faleceu. Bom, era isso. A Honda fala para a Nazna e o Cole abrirem o olho. Os dois agradecem e a Honda sai voando e vai embora. Os dois observam a Honda partir. O Cole então diz que foi uma história bem chocante. A Nazna concorda. O Cole fala que eles estavam atrás do passado da Nazna. Eles conseguiram descobrir que a Nazna é fruto do acasalamento de um humano com uma vampira. E agora eles descobrem que os dois faleceram. É complicado isso daí. Mas a Nazna fala, relaxa amigão, e pergunta qual o sentido em ela sofrer pelo falecimento dos pais que ela nem conheceu. Não sei, você deveria pelo menos ficar meio mal, imaginando todos os bons momentos que poderiam ter tido juntos, ainda mais sabendo que você e a sua mãe tinham o mesmo neurônio, mas tudo bem. A Nazna agradece ao Cole. Ela fala que graças a ele e também a Honda, ela agora sabe mais sobre o seu passado. A Nazna diz que quer levar o Cole em um lugar que ela gosta. Ela fala que antes ela não sabia o que eram aquelas coisas. O Cole fica curioso. Que coisas seriam essas? A Nazna continua. Cada uma delas, ela se refere às luzes da cidade. E que não sabia que haviam pessoas em cada uma dessas luzes. Eles estão em um mirante. A Nazna fala que costumava pensar, o que são essas luzes aí? E depois de muito pensar, foi que ela percebeu que essas coisas não eram coisas, eram pessoas. O Cole olha para a Nazna enquanto ela continua. A Nazna diz que na época ela pensou, tem tantas pessoas. O Cole diz em pensamento que a Nazna só está falando coisas aleatórias com uma expressão nostálgica no rosto. A mina se abre com ele
E é isso que o cara pensa. A Nasna fala que sempre que ela estava com problemas, ela vinha aqui e olhava as luzes. Ver tantas pessoas fazendo tantas coisas, cada uma vivendo sua vida, isso não te deixa animado? Se você se aproximar, parece apenas uma aglomerada de luzes. Segundo a Nasna, pensar sobre como o mundo está cheio de pessoas vivendo suas vidas separadamente é muito interessante. Refletir sobre isso a acalma. A Nasna diz que se lembrou do seu primeiro pensamento. O que são os humanos? Por que eu não sou humano? A Nasna então segura a mão do Cole e fala que se pergunta se algum dia ela já foi uma dessas luzes. Cole fala que se a Nasna fosse humana, ele nunca teria conhecido ela. De qualquer jeito, vamos viver bastante, exclama o Cole. Ele diz para eles irem para todos os tipos de lugares e que eles devem fazer uma lista de destinos. A Nasna fala que parece divertido. Eles se viram para ir embora e o Cole sugere que eles comecem indo ver o mar. A Nasna gosta da ideia. Ela nunca foi lá. O Cole fala que ele também não. Passa-se algum tempo, em outra noite, no prédio onde o Cole mora. O mesmo está saindo de casa, para se encontrar com a Nasna. O Cole reflete e está conhecendo o passado da Nasna. De início, ele só queria evitar que a Nasna fosse eliminada, mas agora, ambos sabem que a Nasna nasceu vampira. Ou seja, a fraqueza dos pertences pessoais está descartada. Não há mais necessidade de se preocupar com isso. O Cole começa a descer as escadas e se surpreende ao encontrar a Nasna, no final delas, sentada na mureta. Ela percebe a presença do Cole e se vira para encará-lo, dizendo que esta é uma linda noite. O Cole fala em pensamento que agora ele só quer conhecer melhor a Nasna. A Nasna continua e fala que é uma boa noite para encontrar a si mesma. O Cole concorda e diz em pensamento que os objetivos dele e da Nasna estão alinhados. Agora na rua, a Nasna não sabe muito bem como levar adiante a jornada de autodescoberta que ela mesma propôs. A Nasna diz que está com algumas dúvidas. O Cole comenta uma dessas dúvidas. Como pode ser uma jornada se eles só estão passeando pela cidade? A Nasna até concorda, mas não é só isso. Ela pergunta qual o sentido em querer saber mais sobre o próprio passado. Ambos refletem sobre isso e o Cole oferece uma resposta. Uma jornada de autodescoberta serve para você se conhecer melhor e, em última instância, achar um motivo para continuar vivendo, uma vez que você está insatisfeito com o seu estado atual. A Nasna concorda e fala que está de boa, e que se forçar a fazer coisas para a própria felicidade é difícil. Não existe almoço grátis. Tudo que é bom exige algum grau de esforço. Ela também questiona por que ela precisa sair em uma jornada, ao invés de simplesmente procurar nas proximidades. Afinal, ela vai acabar voltando para o ponto de partida, e aí ela vai falar: a minha felicidade sempre esteve aqui. Isso é vergonhoso. A Nasna grita que agora que ela parou para pensar, ela ter dito autodescoberta foi muito vergonhoso. O Cole fala em pensamento que achava que a Nasna só estava viajando, mas agora ele entende. Pode parecer um exercício de futilidade, mas vale a pena. O Cole volta a focar na jornada. Ele fala que nunca saiu em uma jornada antes, mas que talvez a ideia de jornada esteja relacionada com a busca por si mesmo. A Nasna não entende. Então o Cole explica. Uma jornada é basicamente você sair da rotina, fazer coisas que normalmente não faria, como andar de bicicleta ou ir a lugares novos. O Cole supõe que o mais importante é sentir na pele o sentimento de o que eu acho sobre isso. Ao final da jornada, você volta para casa e se sente bem ao falar, aqui é o melhor lugar para relaxar. Tudo isso faz parte da jornada de autodescoberta. A Nasna fica impressionada. O Cole fica lisonjeado e fala que ele leu isso em um livro. A Nasna teve uma compreensão rasa da ideia, o Cole aprofundou o conceito. A Nasna diz que agora pode falar autodescoberta com orgulho. O Cole pergunta se antes era difícil para ela dizer isso. A Nasna responde que um pouco. Então, finalmente, a Nasna e o Cole chegaram ao seu destino, a primeira parada da jornada. Se trata de uma escola. O Cole pergunta que escola é essa, e em seguida o Cole também pergunta se a Nasna estudava nessa escola. Ela responde, não, sei lá. O Cole pergunta se vampiros vão à escola. A Nasna responde, não, sei lá. O Cole pergunta se tem alguma pista nesse lugar. A Nasna responde, não, sei lá. Aí o Cole vira e encara a Nasna, tipo,
Se você não sabe de nada, o que a gente tá fazendo aqui então? A Nasna fica encabulada e fala que pode explicar, e pede para o Cole não olhar assim para ela. Pois então, ela se lembra de ter estado nessa escola, mais ou menos há 10 anos atrás. O Cole fica chocado, porque aparentemente a Nasna não se lembra nem do que aconteceu há 10 anos. A Nasna pode ser velha, mas ainda está nova demais para ter perda de memória. A Nasna fica irritada e pergunta qual é o problema. E já que é assim, ela manda o Cole falar tudo o que ele estava fazendo há 10 anos atrás. O Cole rebate falando que há 10 anos atrás ele tinha 4 anos. A discussão continua. A Nasna pergunta se quando o Cole tiver 40 anos, vai conseguir dizer exatamente o que ele estava fazendo quando tinha 30. O Cole responde que essa pergunta é injusta, é um cenário difuso e ambíguo. E ela ainda colocou exatamente no meio da oração para piorar tudo. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Então a Nasna encerra a discussão dando um beijo no Cole. Ela pede para o Cole relaxar e fala que se lembra desse lugar e do que fez há 10 anos atrás. A questão é, nem todas as memórias são boas. Não que ela tenha muitas, mas a Nasna queria que o Cole visse só as melhores. No entanto, eles estão em uma jornada, então a Nasna precisa do Cole ao seu lado. O Cole sorri e diz para eles seguirem em frente. Nisso, os dois entram no presídio, quer dizer, na escola. Dentro da escola, o Cole e a Nasna param em frente a uma sala de aula. Eles olham através do vidro da porta e lá dentro, pasmem, está tendo aula. A Nasna fica surpresa com o fato de que está tendo aulas. O Cole a lembra de que eles estão em uma escola, mas a Nasna diz que está de noite. O Cole fala que está bem cedo para ser considerado noite. São só 7 horas, mas a noite começa às 6, não? Pelo menos aqui na minha praça é assim. O Cole então explica que são aulas noturnas. As turmas são compostas por pessoas que não conseguem estudar durante o dia e adultos que querem estudar. O Cole também está surpreso, pois ele não pensava que esse mundo realmente existisse. A Nasna realmente está gostando da companhia do Cole. Nesse momento, ambos voltam sua atenção para o interior da sala, pois a professora está chamando a atenção de um dos alunos, por estar dormindo na aula. Se de dia os caras já dormem, imagina de noite. O aluno em questão se desculpa e fala que conseguiu outro emprego, então não tem dormido muito. A professora então entende, ele está pagando a própria mensalidade, então essa é uma escola particular. O aluno confirma. A professora é compreensiva e só fala para ele tomar mais cuidado. 2 empregos e ainda estuda. Esse cara é um verdadeiro guerreiro. O Cole, que está observando junto com a Nasna, fala em pensamento que pode ser só o lado mal da personalidade dele falando, mas ver alunos e professores interagindo de maneira tão amigável deixa ele um pouco irritado. A Nasna chama a atenção do Cole. Ele se vira para ela. A Nasna pergunta se ele percebeu. O Cole responde que não. A Nasna então manda ele olhar de novo para dentro da sala. O Cole faz isso. Lá dentro, a professora continua falando, se dirigindo a toda a turma. Ela fala que todos eles são ótimos alunos, que escolheram estudar ali por conta própria. Eles sabem melhor do que ninguém a importância do tempo. A Nasna aponta para a professora. É a Nico. Ela continua seu discurso motivacional. A vida é curta, então usem o seu tempo livre de forma eficiente. Olha esse mano aqui. Ele parece estar muito pé da vida com alguma coisa. A Nico continua pagando de coach motivacional. Ela diz à turma que se eles não fizerem a escolha errada, poderão seguir o caminho em que acreditam. Porém, a palestra da Nico é interrompida, pois ela percebeu que o Cole e a Nasna estão olhando. Então ela congela. Porque pagar de coach na frente de conhecidos é vergonhoso. Bom, galera, é isso. É até engraçado a Nico, sendo a vampira imortal que é, chegar numa sala com um monte de CLT, onde a maioria deles é certamente escalar 6x1, e falar que a vida é curta e que eles devem usar o tempo livre de forma eficiente. Ela tem literalmente todo o tempo do mundo, pode desperdiçar à vontade. A Nasna está se abrindo mais com o Cole, e parece que ela passou a ver ele como uma pessoa que ela realmente pode contar. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.